Leia a Bíblia em um ano. Dia 18. Êxodo, capítulos 1 ao 4. Os sofrimentos dos filhos de Israel. São estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulão e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, estava no Egito. Com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. A opressão do Egito. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornaram-se mais numerosos e mais poderosos do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas, a fim de impedir que ele cresça ainda mais. Pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número de nossos adversários, aumentará o nível de nossos adversários, e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramessés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. Os egípcios se preocupavam por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhes extenuantes e amarga a vida, com duros serviços, a preocupação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de tarefas que os obrigava a realizar. A ordem do rei às parteiras. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixe-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: Por que agiste deste modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: As mulheres dos hebreus não são como as egípcias. São cheias de vida e antes que as parteiras chegassem, já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus e por esse motivo ele foi benevolente para com elas. E o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Certo dia, entretanto, ordenou ao faraó a todo o seu povo: A todos os meninos que nascerem aos hebreus, lançareis no rio Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Moisés nasce. O Libertador, capítulo 2. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era muito bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, e colocou dentro seu filho, e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer.
Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou as suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu uma criança. Ele era lindo, um menino, e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: leva este menino, amamenta-o para mim e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Moisés mata um egípcio e foge. Moisés já era adulto. Um dia saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. E como olhasse para uma ou outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que dois hebreus estavam brigando, e disse ao agressor: por que feres o teu próximo? E ele replicou: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e deduziu: com certeza o fato já é de conhecimento público. O faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés, mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Ora, um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher o bebedouro e dar de beber aos rebanhos de seu pai. Então algumas pastoras aproximaram-se e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, partiu em socorro delas e deu água ao rebanho. Quando as jovens voltaram ao seu pai, Reuel, este lhes indagou: por que voltastes mais cedo hoje? Responderam: um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e além disso, tirou água conosco e deu de beber ao rebanho. Onde está, pois, este homem? Inquiriu o pai. Por que o abandonaste lá? Convidai-o para que venha e coma conosco. Então Moisés aceitou o convite e concordou alegremente, também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por esposa sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, justificando: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo se passou depois disso, e morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino, debaixo de uma escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. Deus fala com Moisés em Horebe. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali, um anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo.
Contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente. Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Deus envia Moisés em missão. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desce, a fim de livrar-nos das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de quem sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. A revelação do nome de Deus. Porém, Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem: qual é o seu nome? Que direi? Que deverei dizer? Então afirmou: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Faraó: Yahvé, o Deus de nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Este, pois, é o seu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Instruções para a grande missão. Vai, reúne os anciãos e as autoridades de Israel e anunciá-lhes: Yahvé, o Senhor, Deus de nossos antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me apareceu e me revelou. Em verdade, vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito, porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que saboreiam leite e mel. Eis os anciãos, as autoridades de Israel, te darão ouvidos e atentarão à convocação e seguirão contigo até o rei do Egito, e lhe comunicarás: Yahvé, Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nosso sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão a force. Por este motivo, estenderei a minha mão e ferirei todo o Egito com prodígios que realizarei no meio dos egípcios. Somente depois desses portentosos eventos é que Faraó os deixará partir.
Farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que quando saíres, não será de mãos vazias. Todas as filhas de Israel pediram às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro, joias de todas as espécies de vestimentas, que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojarei os egípcios. Os donos de operar maravilhas. Então Moisés replicou a Deus: Mas, Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvido às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Pergunta-me o Senhor: quem és isso que tens na mão? Respondeu Moisés: um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. E Moisés prontamente atirou o cajado no solo, e ela se transformou em uma grande cobra. Então ordenou Yahvé a Moisés: estende a tua mão e pega pela tua cauda. E ela se converteu em cajado em sua mão. E disse o Senhor: farei isso para provar os israelitas para Yahvé, o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. E disse mais o Senhor: põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito. E assim que atirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como a neve. Toma, pois, a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou as suas mãos ao peito, e assim que a retirou, eis que estava saudável com o resto do corpo. Então explicou-lhe o Senhor: se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. Se não acreditarem nos dois sinais, nem derem atenção às tuas palavras, e a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Deus chamarão para proclamar. No entanto, argumentou Moisés e Yahvé: perdão, ó meu Senhor. Todavia, eu não tenho facilidade para expressar-me, nem tampouco, nem agora, que falaste com o teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Responde-me o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo, com boa visão ou cego? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar, e eis que ele já está chegando. Vem ao teu encontro, e vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe ministrarás, e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca do teu irmão, e vos direi o que deveis fazer em cada circunstância. Assim Deus fala ao profeta: tu falarás ao teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, este cajado em tua mão. É com ele que irás realizar os sinais miraculosos. O retorno de Moisés ao Egito. Assim que deixou o lugar sagrado, voltou José para Jetro, seu sogro, e rogou-lhe: deixe-me ir e voltar aos meus irmãos, que estão no Egito, a fim de ver se ainda vivem. Ao que lhes respondeu Jetro: vá em paz. Ora, Yahvé tinha orientado Moisés em Midian: vai, retorna para o Egito, porque estão mortos todos os que atentaram contra a tua vida. Tomou, pois, Moisés sua esposa, seus filhos, e os ajudou a montar em seu jumento, e voltou para o Egito. Moisés levou em sua mão o cajado de Deus. E Yahvé ordenou a Moisés:
Saiba que todos os prodígios que coloquei em sua mão, hás de realizá-los na presença do faraó. Entretanto, eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo partir. Então dirás ao faraó: assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel, e eu já te ordenei. Faze a partir do meu filho Israel, para que me sirva. Mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Moisés, seu filho, e a circuncisão. Aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés, para tirar a vida de seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente, tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. Nesta ocasião, Deus poupou Moisés. Moisés e Abrão falam aos israelitas. Neste meio tempo, Yahvé ordenou a Arão: vai ao encontro de Moisés, na direção do deserto. Ele partiu e, encontrando-o o saudou com um beijo de paz. Moisés revelou a Arão todas as palavras que Yahvé, com as quais enviara, e todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão partiram para o Egito e reuniram todos os anciãos da comunidade dos filhos de Israel. Arão repetiu todas as palavras com que Yahvé tinha instruído Moisés. Em seguida, Moisés realizou os sinais miraculosos diante do povo. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor havia decidido vir em socorro dos filhos de Israel, tendo contemplado sua opressão, prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram a Deus.